Oi pessoal, eu sou a Luciana Dal Ponte e hoje eu vou dar umas dicas de como fazer aquelas lixeirinhas para carro. A dica que eu vou dar hoje é com emborrachado, mas vocês também podem fazer com tecido. Mas eu quis fazer com emborrachado porque às vezes sobra pedaços, no caso, né, de emborrachado e às vezes as pessoas não sabem como aproveitar. Então aqui vai uma dica de fazer aquelas lixeirinhas para carro com emborrachado. Esse aqui é o molde, tá? Aquela ali é a parte de trás. E aqui é o molde que... Essa parte aqui de emborrachado, eu procurei e não achei. Eu tinha guardado para poder fazer a pintura e explicar direitinho para vocês. E eu acabei guardando essa outra parte que eu ia pintar e eu não acho. Então, eu peguei um pedacinho de outra cor ali de emborrachado só para mostrar para vocês como é que eu faço. Então, é assim, ó. Aqui é o molde, tá? Essa aqui é a parte que vai ser pintada. Depois, vocês podem costurar aqui a máquina mesmo. Também tem a opção de colar, tá? E também dá pra fazer o acabamento em crochê em volta, que fica bem legal também, fica bem bonito. Eu, particularmente, tenho uma lixeirinha dessa no meu carro, feita assim também. Aqui está a amostrinha do lugar onde eu vou pintar. Como eu falei, a outra amostra ali na cor cinza do emborrachado eu não achei mais. Eu guardei para fazer a pintura e acabei colocando em algum lugar que nem eu mesma acho. Teve pessoas que perguntaram para mim como é que eu faço o risco das rosas. Na verdade, eu não sou desenhista, eu faço apenas um esboço, né? Até eu estava aqui já fazendo aqui o risco da rosa, daí eu lembrei que me perguntaram como é que eu faço o desenho da minha rosa. Então, daí eu parei e vim mostrar pra vocês. Primeiro eu faço essa parte aqui, como se fosse a letra U, ó. Depois eu venho aqui, faço a parte de cima. Depois aqui ao lado, eu sempre puxo duas pétalas aqui, ó. Depois, venho aqui e puxo mais duas pétalas mais aqui embaixo. Na verdade, depois é que eu vou arrumando, na hora de pintar, é que eu vou vendo se precisa de mais alguma coisa. Como eu falei, eu não sou desenhista, eu apenas faço meus trabalhos, né? Essa parte aqui, elas nunca se encontram. Sempre colocar uma abaixo da outra, porque elas nunca se encontram, tá? Aqui está o desenho de uma rosa, bem simples. Daí depois, como eu falei pra vocês, depois que eu faço aqueles detalhes aqui e vou preenchendo onde eu achar que está faltando pétalas. Aqui é a mesma coisa. São só esboços, né, pessoal? Não é um desenho. Como eu falei, essa parte aqui que eu tô fazendo o desenho ali da lixeirinha do carro, eu estou fazendo no emborrachado, mas vocês podem fazer no tecido, porque até por sinal tem muitos lugares que eles fazem no TNT, que até onde eles dão pra gente essas negocinho de carro, aqui essas lixeirinhas de carro é imposto de combustível, enfim. Ó, por exemplo, aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, eu fiz muito perto aqui, ó. Na hora que eu pintar, eu vou colocar essa parte aqui mais aqui embaixo, ó. Porque daí, como não tinha espaço ali, eu acabei... Então, por isso que eu digo, na verdade, são esboços, né? Daí aqui eu puxo uma folhinha. Tá. E são coisas que depois eu vou acrescentando. Ó, aqui eu posso fazer aquela folhinha virada. Tá. Aqui eu posso colocar uma outra folha.
depois eu vou arrumando. Eu amo essas folhinhas assim, acho tão bonitinhas. Ó, aqui eu vou colocar essa parte já aqui, mais aqui embaixo, ó. Tá? Aqui fica muito pertinho, daí não vai ficar legal. Então, é mais ou menos isso. Daí depois, na medida que eu vou pintando, eu vou vendo o que que falta e onde é que eu tenho que arrumar aqui. Aqui é só um pedacinho, porque, como eu falei, eu perdi a outra partezinha, né? Então, eu quero explicar direitinho pra vocês como é que eu faço. Agora, eu vou separar as cores e já volto mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos começar pelas folhas. Aqui eu tenho uma folha que ela está, que é aquelas folhas que a gente chama virada. Tá? Então, essa parte aqui, ó, é a parte que eu vou ter que fazer ela mais escura. No emborrachado, não há necessidade de passar clareador ou colocar diluente, porque a camada que tem de tecido em cima do emborrachado não é uma camada muito grossa. Então, e daí como tem o emborrachado embaixo, ele não absorve rápido a tinta. Pode ver, ó, fica ainda úmido, dá pra trabalhar legal, sem precisar colocar diluente ou clareador. Então, eu usei ali o verde oliva e mais o verde pântano, nessa parte de profundidade. Agora, eu vou vir com o verde pistache. Aqui já é noite, e daí faz mais sombra. Mas como faz tempo que eu não faço nenhum vídeo, eu queria fazer algum vídeo hoje, e é o único tempo que eu tenho pra fazer o vídeo é agora. Por isso que eu tô fazendo agora de noite. Eu gosto de fazer vídeo durante o dia, porque daí não faz sombra. Aquelas folhinhas viradas. Não há necessidade de lavar o pincel. Já vamos pegar outra folha. Aqui tem aquela partezinha que é a dobrinha da folha. Eu, particularmente, eu não deixo essa parte aqui marcada, porque eu sei que aqui vai uma folhinha, então, uma dobrinha. E às vezes, dependendo de como a gente pinta a folha, às vezes você acaba colocando até essa dobra da folha num outro determinado lugar. Não necessariamente aqui onde eu tinha desenhado. Posso colocar aqui, ó, ou aqui, enfim. Não há necessidade de eu já demarcar ali a folha, aonde eu quero a dobrinha da folha. Essa parte aqui, a rosa está por cima da folha, então ela tem que ser mais escurinha. Ó, eu estou usando o verde oliva, tá? E o verde pistache. Como eu disse pra vocês, eu não deixei já reservado ali o lugar pra fazer a dobra, porque eu sempre mudo bastante, dependendo de como fica a folha depois, é que eu faço a dobra. Ó. Só dou uma limpadinha no pincel e venho pra profundidade. A profundidade, você sempre pode usar uma cor mais escura do que vocês estão usando. Tipo, pode usar o verde pântano, pode usar também o sépia, enfim, uma cor mais escura do que a que vocês estão usando para pintar a folha. Aonde tá clarinho, eu vou vir com a profundidade desse lado. Ó, e desse lado eu vou vir com... Agora eu vou vir com o claro. Eu vou usar o marfim. Ó.
Ó. Aqui eu tinha colocado o verde pântano, então desse lado eu vou colocar o marfim e vou puxar, ó. Ele vai se misturar com a cor que está embaixo. Como eu falei, o emborrachado ele não absorve a tinta de imediato, então dá para trabalhar normal. Também não precisa trabalhar correndo, porque não vai secar. Nem precisa colocar nada também. Ó, daí agora aqui, ó, eu vou observar onde é que eu quero o detalhe da folha. Por exemplo, antes eu tinha colocado para esse lado, mas agora eu vou colocar aqui, ó. Daí depois é só vir com um pouquinho de escuro ali. Ó. Mas para isso eu tenho que deixar dar uma secadinha, porque se eu for com verde pântano ou verde oliva aqui é onde eu demarquei a viradinha da folha, como tá muito úmido ainda, não vai pegar a cor escura. Tá? Aqui a mesma coisa, verde oliva. Ó, sempre um lado verde oliva, que é as cores que eu estou usando. O outro lado, verde pistache. Estou pintando assim desse jeito porque eu não quero que o pincel atrapalhe aqui vocês. Agora essa parte aqui é verde oliva, porque aqui foi o verde pistache. Então, é sempre o oposto. E aqui, como aquela lá tá por cima, eu tenho que escurecer essa parte aqui de baixo. Mas isso tudo são coisas que vocês podem fazer depois, inclusive de a folha estar mais seca. E vocês vêm fazendo os acabamentos, não há necessidade de fazer tudo agora. Aqui eu acentuo a sombra. Ó, acentuo aqui a sombra. Só dou uma secadinha no pincel, tiro o excesso de tinta. E venho com o marfim, colocando a luz agora, ó. Ó, só puxando. E aqui, aonde eu tinha colocado o escuro, eu vou colocar o marfim. Ó. Tá vendo aqui, ó, o escuro, agora eu vou vir com o marfim. Aqui eu vou dar uma acentuadinha aqui na luz. Mas como eu disse, vocês podem fazer isso depois que tiver mais sequinha. Não seca, na verdade, né? Depois que absorver mais a tinta. Então, aqui eu vou dar mais uma clareadinha. Essa aqui, como já está por baixo, eu já vou vir com a cor escura, que é o verde pântano. Ó, fazendo aqui a sombra. Essa folha aqui, ela é, digamos que ela seja mais escura. Aqui depois eu vim com um pouquinho de claro, mas ela tá por baixo de todas, na verdade. Pra não ficar tudo a mesma cor, eu vou colocar um pouquinho de verde kiwi. Uma mescladinha aqui. Pra não ficar todas as folhas da mesma cor.
Essa aqui eu usei o verde kiwi. Fica diferente. A mesma coisa essa. Ó, embaixo das pétalas, estou colocando o verde pântano. Eu vou demarcar aqui. Aqui também. E vou vir com verde kiwi também. Ó. Dar uma mescladinha aqui nas cores, para não ficar tudo muito marcado. Então, vocês estão vendo que essa aqui eu tô usando o verde pântano com o verde kiwi. E essas aqui de cima eu usei o verde oliva com o verde pântano e o verde pistache. Agora dá uma limpadinha no pincel. E viemos com o marfim. Fazendo o movimento para baixo, ó, porque essa folha ela está para baixo. E agora para cima. A mesma coisa essa. Aqui a sombra desse lado, mas tem que cuidar por causa daquele lado ali. E também desse lado. Depois que ela tiver mais sequinha, eu dou uma escurecidinha ali. E aqui eu vou demarcar que ela está por cima. Essa folha está por cima. E agora eu vou deixar dar uma secadinha nela, uma absorvida na tinta. Pra depois eu vir fazendo mais algum acabamento. Sendo tecido, não é essa necessidade, porque no tecido absorve bem rápido, né? Mas só porque no emborrachado, como eu falei, o tecido é uma camada fina e bem esticadinha em cima do emborrachado. Então, a tinta fica no emborrachado e fica o tecido úmido por mais tempo. Agora, vamos pra rosa. Essa rosa eu vou fazer lilás. Ó, como eu tinha mostrado pra vocês, eu tinha colocado aquela parte ali muito em cima, então eu coloquei ela mais aqui embaixo. Deixa eu segurar aqui, porque eu não coloquei na placa de Eucatex. Ó, eu estou fazendo um desenho, uma coisa mais simples, mais rápida, para quem está iniciando mesmo. Ó, eu usei o violeta e agora eu estou usando o lilás. Esse detalhe aqui de ficar apertando o pincel, eu aprendi com a Bia Moreira. Ela que tem esse jeitinho de ficar apertando o pincel. Ó. Vou usar poucas cores. Porque para quem tá começando, quanto mais cores se usa, mais complicado fica para as pessoas entenderem. Então, vou usar poucas cores aqui para as pessoas entenderem melhor. Não dificultar tanto na hora de elas pintarem. Essa parte aqui de dentro, eu sempre escureço mais.
Ó, aqui, como essa rosa tá por baixo da outra, vamos ter que escurecer essa parte aqui, ó. E aqui também. Ali, aqui por baixo. Ó, tô escurecendo toda a parte por baixo. Estou fazendo isso também porque, como eu falei, o emborrachado não vai absorver tão rápido a tinta. Se vocês têm dificuldade e acham que vai secar a tinta no tecido, daí vocês fazem, se quiserem fazer pétala por pétala, pode fazer também. Porque aqui é mais um preenchimento, né? Ó, eu estou apenas preenchendo, estou apenas fazendo uma base. Por isso que eu não preciso me preocupar tanto. Estou usando lilás, tá? Eu fiz toda a profundidade da... Desculpa. Eu fiz toda a profundidade da rosa com o violeta. E agora, eu estou usando e dando uma mesclada na rosa. Ó, mesclando com o lilás. Daí, depois eu vou cortar a rosa com a cor branca. Ó, mas aqui eu estou dando uma mesclada nela. Ó. Ó, agora eu vou trocar o pincel para poder cortar a rosa. Agora eu vou usar o pincel. O pincel que eu estava usando antes, eu estava usando da Tigre, referência 815, número 8. Ó, Tigre 815, número 8. Agora eu vou usar esse aqui que é da Condor, é a referência 421, número 8 também. Então, agora eu vou aprofundar aqui a sombra com o violeta. Ó, aprofundar aqui a sombra com o violeta. Essa parte aqui também. Pode ver que eu não estou tendo muito cuidado, porque aqui é uma base, então eu estou só dando uma mesclada e acentuando aqui a sombra, porque depois eu vou vir cortando. Então, eu preciso ter profundidade para poder cortar a rosa, porque senão vai ficar tudo de uma cor só. Ó. Então, eu preciso ter profundidade. Essa pétala aqui, ela está por baixo dessa e por baixo dessa rosa. Então, ela vai ser a pétala mais escura. A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu não vou colocar mais profundidade, porque esse lado ali vai ser mais clarinho. Agora, não preciso nem lavar o pincel, vou vir com a parte branca, cortando as rosas. Como eu estou falando pra vocês, é uma rosa mais simples, sem muitas cores, para as pessoas que estão começando agora. Aqui é só fazer o cortezinho da rosa.
É uma rosa bem simples, pessoal. Não tem segredo nenhum. Ó, aqui sempre a rosa... Ó, seguindo o movimento da pétala. Ó, pra ela virar. Aqui, como ela tá por baixo, eu só vou colocar um pouquinho de luz aqui no meio da pétala. Nessa parte de baixo, como ela tá mais embaixo, ela não recebe tanta luz, eu vou colocar um pouquinho de lilás aqui, para ela não ficar tão clarinha quanto a parte de cima. Ó. Ela vai ficar tipo um lilazinho, claro. Ó. Fiz uma misturinha daí, na verdade, né? Do lilás com o branco. Ó, dá uma puxadinha. Agora, com o branco, eu vou fazer aquelas pétalas que eu sempre falo pra vocês, que é onde eu ver que tá precisando de pétalas, eu venho com o pincel fazendo elas, ó. Veja que eu faço aquele quadradinho. Pode ser usado também um pincel menor, né? Aqui eu tô usando tudo o mesmo pincel, mas pode usar um outro pincel também. Ó, pra ir cortando as pétalas aqui dentro. Daí depois, a hora que tiver mais sequinho, a gente pode vir fazendo mais algum acabamento. Agora vamos fazer a outra rosa. Como vocês estão vendo, ó, aqui no sul tá bem friozinho. Tô toda encapotada aqui. Tá. Essa aqui... Deixa eu ver que cor que eu vou fazer. Pessoal, eu tô fazendo isso aqui tudo assim, nada planejado, assim, eu não... Eu nem sabia que cor que eu ia fazer a rosa, foi tudo assim, improvisado, tudo de última hora. Então, vamos fazer essa aqui rosa, só pra dar um destaque a mais aqui, pra vocês... E também pra vocês verem mais opções de cores também na hora de pintar, né? Ó, essa rosa vai ser mais ruim pra mim fazer, porque ela está bem aqui embaixo do celular. Então, talvez... em alguns momentos, a minha mão ou o pincel pode ficar na frente, né? Deixa eu dar uma puxadinha pra cá, pra ver se fica melhor. Aqui eu vou usar o púrpura. E agora eu estou usando o rosa escuro. Eu gosto de fazer a base com esse pincel de cabo amarelo. Daí depois, quando chega na hora de fazer o acabamento, daí sim eu mudo o pincel. Ó, a sombra eu vou fazer com a cor púrpura. É igualzinho aquela ali de cima, ó. Tudo que é de sombra, eu vou usar a cor púrpura. Eu poderia estar usando um lado mais escuro, outro lado mais claro, mas como eu estou fazendo essa rosa para quem está iniciando, então eu não quero
fazer com muitos detalhes, porque isso aqui já vai ser o básico para quem tá aprendendo. Então, toda a parte onde eu preciso de sombra, eu vou fazer com púrpura. Aqui o meio é onde a gente corta sempre, então pode ser mais escurinho, ó. Essa parte aqui é a última pétala, então ela vai receber mais sombra. Então, eu vou colocar até um pouquinho de vinho aqui, ó. E essa parte aqui também é a parte de sombra, mas só que eu vou usar só o púrpura. Ó. Então, observe bem como é que ficou a rosa, ó. Toda a parte que fica por baixo, eu coloquei o púrpura, ó. Aqui é uma pétala, coloquei púrpura. Aqui é outra pétala que tá por baixo dessa, eu coloquei púrpura. E assim por diante, ó. Só essa de baixo, que é a última, então, eu coloquei o vinho. Mas todas elas estou colocando púrpura pra separar uma pétala da outra. Agora, eu vou vir com o rosa bebê. E vou mesclar as cores aqui. Não necessariamente, não há necessidade de chegar até a parte aonde eu coloquei a sombra. Mas o emborrachado, ele precisa ser bem... Ó, tem que mesclar bem aqui a cor, porque ele às vezes não pega bem a tinta. Então, tem que colocar aqui e depois circular aqui o pincel. Pra ele poder absorver bem a tinta no emborrachado. Fazendo movimentos circulares para poder mesclar bem a tinta no emborrachado. Porque senão tem lugar que não pega. Agora eu dou uma mesclada. Para absorver bem a tinta. E vou trocar o pincel. Vou pegar o mesmo número 8 da Condor. A referência 421. Agora, eu vou acentuar aqui. Colocar um pouquinho de vinho aqui. Aqui também. Vinho com uma misturadinha de púrpura, porque senão ele vai ficar um rosinha, um rosé, por causa que o vinho com a outra cor, ele vai ficar rosé. Então, tem que colocar um pouquinho de púrpura ali junto. E aqui também. E agora, não precisa lavar o pincel, só dá uma... Como eu sempre explico pra vocês, meu pratinho com o pincel, eu vim aqui, não lavei, simplesmente limpei, tirei o excesso de tinta aqui no caminho. Agora, eu vou vir com a cor branca, peguei aqui na tampinha a cor branca, mas depois eu coloco essa tinta no pratinho pra tirar o excesso. Eu não venho direto do pote já pra pintura, eu sempre deixo... Pode ver, ó. Meu pratinho, ele é todo, ó. Eu vim aqui, peguei a tinta aqui na tampinha
venho aqui e tiro o excesso no prato. Então, agora eu vou virar aqui. Dá uma viradinha aqui, ó. Pra poder cortar esse lado aqui. Aqui, como o pedacinho de emborrachado é pequeno, dá pra virar, né? Não vai ter problema. Ó, vem aqui e depois pra baixo, ó. Virou. Aqui, venho aqui e depois venho pra baixo, virando a pétala. Aqui eu já corto aqui o copinho aqui da rosa. Aqui a mesma coisa. Aqui, deixa eu virar aqui um pouquinho, pra eu poder ficar aqui. Ó, lá em cima, eu não vou colocar o branco. Só vou colocar o branco aqui, ó. Aqui eu quero mais tinta, então por isso que eu virei o pincel pra pegar mais tinta desse lado. E vira aqui e não chega até embaixo da outra, da pétala de cima. A mesma coisa aqui, ó. Nunca encontrar também, tipo assim, ó, fazendo mesmo na mesma reta aqui, ó. Se essa aqui tá mais embaixo, essa aqui eu vou colocar mais pra cima, ó. Vendo, ó? Nunca encontrar as duas. A mesma coisa essa aqui. Também não ir lá em cima onde tá a sombra. Ó. Vir aqui e puxar, ó. Ó. Como essa aqui tá ali em cima, essa aqui, agora deixa eu virar aqui. Essa aqui nós vamos fazer diferente, né? Ó. Fazer mais pra baixo. Esse aqui nós vamos colocar só um pouquinho em alguns lugares. Ó, deixa ela assim meio manchadinha. Daí aqui, nós vamos ver aonde está faltando as pétalas. Aqui eu quero colocar uma. Então, digamos que eu coloquei essa pétala aqui, depois eu vou ver, não gostei dela. É só tirar, esperar dar uma secadinha e depois vir com o fundo mais escuro de novo. Não vai ter problema nenhum. Não precisa ter medo. Ó, aqui ficou um espaço grande, estão vendo? Então, eu vou colocar uma pétala grande aqui, ó. Virou. Acentuar aqui o branco. Aqui. Isso aqui tudo tem que fazer depois que ela tiver mais sequinha, né? Porque, como eu falei, o emborrachado demora mais pra secar. Aqui, vamos ver se vai ficar bom uma outra pétala aqui embaixo. Ó. Pra preencher aquele espaço dela ali.
fazendo bem devagar, pessoal, porque essas rosas aqui eu tô fazendo pra quem está aprendendo mesmo, tá? Então, eu tô indo bem com calma, sem muitos detalhes. Puxando aqui. Depois de ficar pronta, secar, deve ter que vir aqui e acentuar mais o branco, ó, pode ver, ó. Olha só como já absorveu bastante aqui as cores, a tinta aqui na rosa. Ó, tá vendo, ó? Daí depois tem que vir aqui e acentuar aqui o branco onde eu quero mais luz. Esse lado aqui é de mais sombra, então, eu não vou acentuar o branco desse lado. Ó, eu vou acentuar o branco só dessa parte aqui, ó. Aqui um pouquinho. Depois eu tiro ali o excesso. Aqui bem pouquinho, só pra... Agora eu vou tirar o excesso de branco aqui e dar uma mescladinha aqui, porque essa rosa aqui, essa pétala aqui, ela está por baixo. E até por sinal, essa aqui, vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Porque aqui eu quero mais escura por causa da sombra. Deu. Daí depois nós vamos esperar secar para ver o que vai precisar fazer, mais a luz, tudo mais. Aqui, quanto a sombra, onde está verde, eu posso vir com o próprio verdinho, ó. Dando uma... Depois é claro que aonde está depois todos esses pontos aqui, onde tá próximo das folhas, eu tenho que escurecer, né? Aqui eu vou fazer a mesma cor da rosa. Dando uma puxadinha aqui no lilás. Posso até colocar um pouquinho de lilás aqui também. Ficar mais suave. Aqui posso puxar um pouquinho de rosa também. Aqui. Um pouquinho de lilás, ó.
Tá uma desmanchadinha. Bom, aqui tinha ficado algumas coisas para trás que eu achei interessante mostrar para vocês como eu vou terminar o trabalho. Por exemplo, aqui tá tudo a mesma coisa como eu tinha feito no vídeo anterior. Só porque eu só acentuei um pouquinho aqui próximo da flor, da rosa, com terra queimada, que antes era um rosinha, né? Daí então eu coloquei um pouquinho de terra queimada, porque sempre assim, ó, junto, no caso próximo das folhas, próximo da flor que vocês estiverem pintando, sempre tem que colocar um pouquinho, escurecer um pouquinho, para poder puxar a flor, no caso aqui é a rosa, né? Mas se fosse uma outra flor que vocês estivessem fazendo, também seria a mesma coisa. Daí aqui eu usei no começo, em primeiro lugar eu usei o rosinha, né? E depois eu só acentuei aqui com terra queimada. E aqui, no caso, tava tudo como ontem, porque esse vídeo aqui eu tô só complementando, né? E aqui eu coloquei um pouquinho de verde pântano. É que eu não ia continuar no vídeo, eu já ia ter terminado ontem mesmo. Mas aí, como eu fui pegar essa amostra hoje, eu vi que ainda faltava algumas coisinhas, então eu resolvi explicar como é que eu vou terminar aqui. As folhas, ontem eu tinha feito, no caso como tá aqui, só porque hoje eu tenho que concluir a folha, ó. Eu não posso deixar como tava ontem, porque ontem o tecido tava muito molhado, muito úmido, então se eu colocasse mais tinta, não ia dar o efeito que eu queria que ficasse, no caso, né? Ó, daí aqui é só escurecer. Lembra que ontem eu tinha colocado essa parte mais clarinha e não tinha acentuado ali, porque tava o marfim embaixo e não tinha como escurecer no momento, ó, hoje já pegou. Tá? Então, só tô acentuando aqui a sombra e depois eu vou acentuar a luz. O emborrachado, às vezes, acontece isso. No tecido também, às vezes acontece isso, de ter que acentuar depois a luz ou a sombra. Mas no emborrachado é mais porque o emborrachado ele fica muito úmido e às vezes você não consegue fazer o acabamento na hora. Então, aqui eu já coloquei, aqui colocar um pouquinho também, ó. Escurecer, né? Daí, onde vocês verem que tá faltando sombra, daí vem e coloca uma sombra. Deixa eu pegar esse outro pincel aqui. Bom, esse aqui acho que é melhor mesmo. Pena não ter achado a outra parte que eu tinha guardado pra pintar. Daí ficaria mais fácil depois pra mostrar pra vocês como é que fica prontinho, né? Ó, aqui, deixa eu dar uma viradinha aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer aqui o movimento da folha, ó. Vou colocar mais luz, ó. Ó, tá vendo, ó? Aqui é só ali na beiradinha da folha, porque aqui tem que ficar escuro. Agora, voltando aqui. Aqui também eu vou acentuar a luz, ó. E aqui a mesma coisa. Porém, aqui, essa parte aqui eu fiz esse movimento, agora aqui eu vou colocar pra cima, ó, movimento pra cima, ó. A mesma coisa esse aqui, ó, aqui é a sombra. Mas aqui, essa folha aqui, ela tá por cima dessa, então aqui eu vou ter que colocar claridade, ó. Pra destacar mais. Aqui, no caso, seria a parte clara, mas como ela tem essa parte aqui de sombra, então eu vou vir com a luz só aqui na metade da folha, ó.
porque aquela parte ali, ela tem a sombra da folha que tá por cima. A mesma coisa aqui. Clarear um pouquinho essa parte aqui. E aqui também, ó. E aqui. Aqui, como a folha está virada, eu coloco um pouquinho de claridade, não até chegar lá no final, porque ali ela tá por baixo da rosa, né? E aqui também só um pouquinho. Daí aqui eu posso acentuar mais a luz. Agora, eu posso vir com o pincel. Como vocês já sabem, eu uso esse pincel filete. Com as cerdas mais longas, mas tem pessoas que preferem o número 0, né? Eu não tenho muita habilidade. Quando eu uso aquele pincel com a cerda menor, que é o número 0, os meus traços ficam mais largos, com mais um traço mais grosso. Esse aqui eu consigo fazer o traço mais suave, mais levinho, mais fino. Por isso eu gosto mais desse traço. Acredito que seja tudo por causa do costume, né? Cada um tem o seu jeito, sua maneira de pintar, então, ó, daí eu posso vir com esse pincel e fazer aqui os risquinhos das folhas, as nervurinhas, né? Aqui eu posso até acentuar um pouquinho, mas não fazer um contorno, tá? Só dar uma... Ó. Só fazer um detalhezinho na folha, não é um contorno. Ó. Tem várias maneiras de pintar folha, né? Posso fazer também esses detalhes aqui da folha com outro pincel também, tá? E aqui, nessa folha aqui, posso acentuar, dar uma acentuadinha aqui. Aqui só em alguns detalhezinhos, só pra dar uma acentuada aqui na sombra. E depois puxar dois risquinhos aqui, ó. A rosa tem ali a parte dos pistilhos, né? Então, podemos pegar aqui um outro pincel. Pode ser esse mesmo pincel pequenininho aqui, ó. Esse aqui é o da Condor. É o número 4. Daí eu venho com uma cor mais escura para dar profundidade. Ó, deixa eu virar aqui para ser melhor para vocês verem o que eu tô fazendo, né? Ó, eu vou aprofundar melhor aqui. Umas batidinhas. Dou uma secadinha no pincel. E venho com o amarelo ouro. E dou uns pontinhos na rosa. Ó. A mesma coisa na lilás. Deixa eu pegar aqui a cor violeta. Vou aprofundar aqui. Dar mais profundidade aqui. Vou dar uma secadinha, uma limpadinha no pincel. Vou vir com o amarelo
E vou dar umas batidinhas aqui, simulando os pistilhos, aqui a sementinha, no caso, né, da rosa. Depois secar e vocês verem que precisa de mais luz aqui, no caso, nas sementinhas, aqui nos pistilhos aqui da rosa, aí vocês vêm acentuando. Porque aqui, como tá úmido, depois o emborrachado vai sugar, aqui a tinta vai, né? A tinta vai absorver mais. E daí, às vezes, precisa colocar uns detalhezinhos ali. Também pode colocar um pouquinho, se quiser, né? Acentuar mais, também pode colocar aqui o verde pântano, ó, pra dar mais profundidade. Daí, vocês vão vendo o que precisa e vão colocando uma cor mais escura. Porque para colocar a luz, vocês precisam dar profundidade, tá? Colocar profundidade para depois colocar a luz. Daí depois, se no caso vocês quiserem, pode acentuar mais aqui a sombra, a luz das rosas. Assim ela tá mais clarinha, né? Digamos que ela esteja mais suave. Mas se vocês quiserem acentuar, deixar ela mais escura, daí vocês vão acrescentar mais sombra. Se vocês quiserem deixar ela mais clarinha, daí vocês vão acentuar mais a cor branca, tá? Bom, aqui eu deixei meu potinho de água ali do outro lado. Ó, digamos aqui nessa flor rosa, nessa rosa rosa. Se eu quiser acentuar um pouquinho aqui a claridade, eu posso vir com um pouquinho de branco e acentuar. Não em todas as pétalas, né? Porque senão ela fica uma flor, assim, uma rosa muito chapada, muito... Só em algumas pétalas. Acho que minha mão tá na frente, agora que eu observei. Aqui também. Então, aqui eu tô fazendo, tô me virando aqui pra poder não deixar o pincel na frente. Mas daí vocês em casa não vão ter esse problema, né? Daí pintam de uma maneira que não... Só dei uma acentuada, tá, pessoal? Mas isso também é opcional, não quer dizer que vocês tenham que fazer isso. Só se quiserem deixar ela mais clarinha, né?